Boa noite, estamos ao vivo com o Planeta SPM. A palavra funk, de origem norte-americana, significa medo ou embaraço. No entanto, o funk no Brasil trata, em sua maioria, de assuntos pornográficos, eróticos e violentos. O sucesso desse estilo musical é estrondoso, tornando-se um dos maiores fenômenos de massa do Brasil. Hoje em dia, nos deparamos com crianças cantando e interpretando funk. Este é o caso dos funkeiros mirins MC Melody, de 8 anos, MC Brinquedo e MC Pedrinho, de 14, que mesmo com muitos fãs, causam polêmica. Meu nome é Priscila Comazeto e esse é o tema do Planeta SPM de hoje. Pedro Maia, mais conhecido como MC Pedrinho, começou a sua carreira em 2014, com apenas 12 anos. Hoje, uma das músicas dele, Dom Dom Dom, é uma das mais escutadas pelo público. Ele fazia até 20 shows por mês e lucrava em média R$40 mil, até ser proibido de cantar ao vivo pela Promotoria de São Paulo. Dom, 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 dom. Eu tava aqui no baile escutando aquele som. Já Vinícius Ricardo de Santos Moura, mais conhecido como MC Brinquedo, tem apenas 14 anos e já chama muita atenção na internet. Um dos clipes chega a ter mais de 12 milhões de visualizações. É o MC Brinquedo, tá mandando pra gostosa. Roça o peru nela que ela gosta. Roça o peru nela que ela gosta. Outro fenômeno, com apenas 8 anos de idade, Gabriela Abreu, mais conhecida como MC Melody, já tem mais de 900 mil fãs na página do Facebook. MC Belinho, pai da funkeira, tem sido muito criticado por incentivar que a filha apareça em imagens sensuais e vídeos cantando músicas eróticas. O pai, inclusive, foi alvo de investigação pelo Ministério Público de São Paulo. É bonito, ou se é feio, mas é foda, se é gostosa. Vale bem ou vale mal, mas vale de mim. Eu não tenho culpa se você não é feliz. Eu antenas e cocada que me ofendeu. Se eu fosse elas também queria ser eu. Eu tenho o prazer de entrevistar hoje a doutora Ana Olmos, psicanalista de crianças, adolescentes e família, pesquisadora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e conselheira do Instituto Alana. O Instituto Alana é a organização da sociedade civil sem fins lucrativos que reúne os projetos que escolhem apostar na busca pela garantia de condições para a vivência plena da infância. Olá, doutora Ana, seja muito bem-vinda. Essas crianças, elas escolhem entrar para o mundo do funk? Escolher, elas não escolhem. Elas nascem num lugar, assim como cada um de nós não escolhe onde nasce. E esse lugar, assim como todos os outros, tem uma série de fatores que compõem esse lugar. Desde uma cultura determinada de uma sociedade, uma estrutura, um funcionamento dessa sociedade, uma conjuntura. E a criança, erotizada dessa maneira, ela é um exemplo do que é feito com a criança, o que é feito com a infância, quando o mercado é prioritário à educação. Eu gosto muito de jazz, eu e meu marido, a gente vai sempre todo ano a gente vai para o festival de jazz em New Orleans. Lá, a infância se relaciona com spirituals. Você mesmo dentro do festival de jazz, você tem várias tendas, tem a tenda das crianças, e essas crianças são ligadas às raízes mais profundas, não só da cidade de New Orleans, que passou por esse Katrina, que foi uma dor imensa, como a história dos negros norte-americanos. Eu estou colocando isso porque nada aparece de repente, tudo é um processo. Nós vivemos, de muito tempo para cá, um processo de erotização precoce, e eu faço uma diferença entre adultização com erotização precoce, com alguns componentes de compra e venda de produtos e serviços ligados a essa erotização, né? Basta a gente olhar, por exemplo, a menininha, ela está que nem uma publicidade de carro, né? Como é que é a publicidade de carro? Uma mulher bonita, um carro bonito, assim como a de cerveja, uma mulher bonita, uma família bem-sucedida, né? Você olha e você vê alguma coisa de uma peça publicitária.
E a peça publicitária, ainda que ela venda não só um produto, mas uma concepção, um valor, né, um procedimento, ela se liga à reprodução do dinheiro, à circulação da mercadoria. Se a gente for pensar isto sem pensar na estrutura social que vivemos, o lugar da infância dentro da estrutura, uma publicidade maciça dirigida à infância, sem nenhuma das regulamentações dos países mais desenvolvidos, que protegem a sua criança e fazem essa publicidade ser dirigida aos pais, a gente vê que esse é o contexto onde isso aflora. É impossível falar disso sem falar desse contexto. Você comentou sobre a adultização. Você acha que essas crianças elas têm conhecimento dessa adultização? Eu fiz exatamente a diferença entre a erotização precoce e a adultização. Eu tive hoje de manhã, contei para você, com um grupo de meninos e meninas, adolescentes, na faixa de 20 anos, no Capão Redondo. Eles são adultos antes da época. O Bruno do Capão, né, que eu contei para você que no sábado passado foi do programa do Serginho Grosman, no Altas Horas, e ficou muito magoado de ser apresentado como o ex-detento da FEBEM. O Bruno do Capão, com 21 anos, tem 3 filhos e 2 crianças adotadas que ele tirou da rua. Ele teve que se tornar adulto muito mais cedo. E a adultização, ela acaba existindo em contrapartida a gente, que é classe média alta, que os nossos filhos, minhas filhas, com 30 e poucos anos, só sai de casa lá embaixo, né? Quando já está... Não. Quando você fala em adultização, numa condição social que falta educação, tudo é precário, a adultização está ligada mais ao trabalho. A erotização, a responsabilidades e a ter que gerir a vida de uma maneira que se exige até na classe média muito depois. A erotização precoce, aqui, ela é a porta de entrada para eles, meninos e meninas, trabalharem, levarem dinheiro para casa e eles mesmos, você vê, o menino, por exemplo, ele vai atrás de uma menina, ele fala... Ele não tem nem aparelho para isso, aparelho psíquico, maturidade. É quase como algo desconectado com aquilo que é referente à idade, né? Então, eu acho que tem que fazer essa separação. Há uma erotização precoce de todas as classes sociais. E estes meninos e meninas que, por influência, tudo são vários fatores na vida, né? A influência dos pais, a necessidade, o glamour que a própria família vê. Esses meninos que vão trabalhar com esta idade, essa erotização precoce vai ter um uso no mercado de trabalho, né, dentro de um mercado em que a sexualidade ela é venda, ela é produto de venda. Entendi. Bom, o primeiro bloco encerra por aqui. No próximo bloco, acompanhe o que o Ministério Público fala sobre essa situação.